Quer aprender porcentagem sem fazer cálculo e de um jeito que não irá esquecer? Então fique ligado neste vídeo porque esta aula é para você. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com você para mais uma videoaula. E hoje para uma videoaula de matemática, estudando porcentagem, um dos principais assuntos quando o concurso envolve questões de matemática, tanto do nível fundamental, médio, quanto superior. Para que você acompanhe esta aula, as próximas videoaulas e todas as aulas preparatórias, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades. Para compreender o conteúdo de hoje, é só prestar bastante atenção e ao final da aula nós teremos um super simulado para você treinar os seus conhecimentos e acompanhar o concursômetro. Então vamos lá? O que é porcentagem? Porcentagem é uma razão com base em 100 que utiliza a comparação de números utilizando essa proporcionalidade dentro de 100. Para sabermos que estamos falando de porcentagem, nós utilizamos esse símbolo aqui, o percentum, que na verdade quer dizer porcento. Então, todas as vezes que nós encontrarmos esse número, esse símbolozinho aqui, nós precisamos compreender que se trata de porcentagem. Agora, a porcentagem, ela representa o quê? Ela representa a proporção dentro de 100, por cento. O que é um cento? Cento são 100 unidades. E sempre que eu falo por cento, eu digo dentro de 100 unidades. Por exemplo, quando nós temos 100%, 50%, 10%, nós estamos dizendo que quantidade nós queremos dentro de um cento, ou seja, dentro de 100. Eu vou ensinar para vocês as principais porcentagens e como você fará para descobrir o valor delas sem precisar da caneta, do lápis e do papel, só utilizando mesmo o seu raciocínio. Nós precisaremos decorar algumas frases, algumas ideias e conceitos, mas isso é muito prático. Então vamos lá. 100%, nossa principal porcentagem. 100%, 100 dentro de um cento é o quê? É tudo. 100 dentro de 100 representa tudo. Então por isso que 100% é tudo. Repitam comigo essa frase. 100% é tudo. Não se esqueçam. Então, sempre que eu disser 100%, eu estou me referindo a tudo, a todas as coisas. Vamos analisar os exemplos a seguir. Júlia possui 32 batons. Quanto é 100% dos seus batons? Ou seja, se ela possui 32 batons, 100% é tudo. Ou seja, todos os 32 batons. Vamos continuar aqui. Numa escola com 240 alunos, os programas de apoio escolar atendem 100% dos estudantes. Quantos alunos são atendidos por esses programas? 100% é tudo, é totalidade. Então, se tem 240 alunos na escola, 100% desses alunos são 240 alunos, ou seja, tudo, 240. Agora lá, vamos para o meu exemplo. Tenho 30 anos e morei 100% da minha vida no estado do Espírito Santo. Quantos anos já morei aqui? Se 100% é tudo, 30 anos da minha vida vividos aqui no estado do Espírito Santo são todos os anos que eu vivi, ou seja, 30 anos. Então 100% é tudo, não se esqueça disso. Vamos agora para a próxima porcentagem, que ela também é muito comum e muito utilizada. 50%. 50%, 50 por 100, ou seja, 50 dentro de 100. O que é 50 dentro de 100? 50 dentro de 100 é a metade. Logo, 50% é a metade. Repita comigo essa frase. 50% é a metade. Se 50% é a metade, 50% de qualquer coisa eu encontro dividindo o valor ao meio. Isso é muito simples. Então, todas as vezes que eu disser 50%, eu estarei dizendo a metade. Vamos para alguns exemplos, utilizando aqueles anteriores, mas aplicando na ideia de 50%. Júlia possui 32 batons. Quanto é 50% dos seus batons? Ou seja, se 50% é a metade,
Quanto é a metade dos batons de Júlia? Qual é a metade de 32? A metade é o encontro dividido por 2, não é isso? 32 dividido por 2, 16 batons. Logo, 50%, que é a metade, são 16 batons. Vamos continuar na escola e com os programas de apoio escolar. Numa escola com 240 alunos, os programas de apoio escolar atendem 50% dos estudantes. Ou seja, a metade, porque 50% é o quê? A metade. Então, se 240 alunos, 50% são atendidos, quantos são atendidos pelos programas? A metade. Qual a metade de 240? A metade de 240, eu pego 240 e divido por 2, que vai dar 120. Logo, 120 alunos são atendidos pelos programas de apoio escolar. Ou seja, 50% são 120 alunos, a metade. Vamos lá para o meu exemplo. Tenho 30 anos e passei 50% da minha vida trabalhando. Quantos anos já trabalhei? Isso mesmo, comecei a trabalhar bem novo. Mas não é trabalho infantil, não. Era ajudando nas tarefas de casa, vendendo chup-chup, picolé. Então, é isso que eu utilizei, por exemplo. 50% da minha vida é a metade da minha vida. Se eu tenho 30 anos, 50% de 30 anos é a metade. Quanto que é a metade de 30? 15 anos. Ou seja, 15 anos da minha vida é 50% da minha vida. Pessoal, deu para ter essa ideia? 100% é tudo, 50% é a metade. Sempre que falar de um desconto de 50%, é a metade. Quando se falar 50% dos prêmios, a metade. 50% daquilo que você tem, a metade. 100% é tudo. Na verdade, é pouco comum encontrar questões que perguntem 100%, 50% de algo em uma prova. Contudo, faz-se necessário compreendê-las de uma forma com propriedade para que nós entendamos melhor as próximas, nas quais nós vamos nos debruçar mais neste vídeo, ok? Já falamos de 100% que é tudo, 50% que é a metade, então vamos para 10%, ok? Vamos lá, 100% é tudo, 50% é a metade e 10% é a 10ª parte. A partir de agora, vamos precisar de mais atenção. 10% é a 10ª parte de qualquer coisa. E o que é a 10ª parte? É eu dividir por 10. O que é a 10ª parte? É eu dividir por 10. Sempre que se procurar a 10ª parte, você divide por 10. Muitas religiões entregam o dízimo, a 10ª parte, então dividem aquele valor por 10. Então, sempre que a gente procurar 10%, é a 10ª parte. Eu quero dar para vocês alguns exemplos aqui que eu não trouxe no 100% nem no 50%, mas que vão nos ajudar a compreender melhor o que eu estou falando. Veja só, tenho várias questões aqui, exemplos, que vão perguntar sobre 10%. 10% é a 10ª parte, eu divido por 10. Então vamos lá. 10 dividido por 10 é quanto? É 1. Logo, 1 é 10% de 10. 10% de 20. Se 10% é a 10ª parte, é só eu dividir por 10. 20 dividido por 10, 2. Então 2 é 10% de 20. 10% de 30. Vamos dividir 30 por 10. 30 dividido por 10 é 3. Agora eu vou contar um segredinho para vocês que eu conto sempre para meus estudantes. Quando nós vamos encontrar 10%, tem uma regra básica. É só tirar o zero do final. Porque quando nós dividimos por 10 qualquer número que termina com zero, o zero do final ele some. Observa aqui. 10 tira o zero, fica 1. 20 tira o zero, fica 2. 30 tira o zero, fica 3. 40 tira o zero, fica 4. 120 tira o zero, fica 12. Agora, dá pausa no vídeo, responde esses 4 e volta aqui. Então, vamos lá. Quanto que é 10% de 150? 15, porque 150 dividido por 10 é 15. É só tirar o zero que fica 15. Quanto que é 10% de 230? 23. É só tirar o zero e dividir por 10 o 230. Quanto que é 10% de 360? 36. E 10% de 400, 40. Repare que o 400 ele possui 2 zeros no final, mas quando eu divido por 10, eu tiro apenas 1. Então, fica 40, porque o outro zero ainda vai permanecer.
algumas observações. Mas, professor, e os números que não terminam com zero? Esse assunto é para uma aula que envolve porcentagem com resultados com vírgula. E isso é um assunto para outra videoaula. Nessa videoaula, são apenas aquelas porcentagens que nós calculamos sem muita dificuldade, sem fazer os cálculos na mão e só pensando rapidamente. Então, 10% é a 10ª parte. Tira o zero do final ou divide por 10. Vamos para alguns exemplos práticos. Vamos lá. Ana ganhou 70 balas. Quanto é 10% dessas balas? Ou seja, 10% de 70 balas. Quanto que é 70 dividido por 10? 7, ou seja, a 10ª parte. Ou simplesmente tira o zero do 70 aqui, que fica 7. Logo, 10% são 7 balas. Vamos continuar. Numa escola com 240 alunos, os programas de apoio escolar atendem 10% dos estudantes. Quantos alunos são atendidos por esses programas? Se 10% é a 10ª parte, eu divido o número por 10, 240. Para dividir por 10, tiro o zero do final, ficam 24 alunos. Logo, 10% de 240 são 24 alunos. Vamos agora para meu exemplo. Tenho 30 anos e já passei 10% da minha vida casado. Quantos anos já tenho de casado? Se eu tenho 30 anos e 10% foram casados, a 10ª parte de 30 eu encontro dividido por 10. 30 dividido por 10, 3. Logo, 10% de 30 anos são 3 anos. Se bem que ao final da aula vocês vão conhecer toda a minha vida, né? Vamos lá. Aprendemos 100%, 50% e 10%, ok? Agora o 10% eu peço que vocês assim não se esqueçam, porque o 10% ele é a base para calcular todas as outras porcentagens que nós vamos estudar. 20, 30, 5, 15, 25. Então, o 10% é a base. Nunca se esqueçam de 10%, ele é a 10ª parte. É só dividir por 10 ou tirar o zero do final, ok? Tira o zero ou divide por 10, que vai dar na mesma coisa. Com esses exemplos, vamos continuar. 20%. Repitam comigo todas as frases aqui que eu utilizarei também nas próximas porcentagens. 100% é tudo. 50% é a metade. 10% é a 10ª parte. E o que é 20%? 20% é 10% duas vezes. Para descobrirmos 20%, eu não preciso fazer aquele cálculo de porcentagem com frações, com vírgula. Eu só preciso entender que 20% é 10% duas vezes. O que é 20? 10 mais 10. Então, 20% é 10% mais 10%. Então, se você sabe calcular 10%, você consegue calcular tudo. 10% é a 10ª parte. Então, 20% é a 10ª parte duas vezes. Ai, professor, isso está muito complicado. Vamos ver os exemplos que vocês vão entender melhor, ok? Vamos lá. 20% é 10% duas vezes. Então, todas as vezes que você for calcular 20%, você precisa primeiro calcular 10%, ok? Então, vamos lá. Quanto que é 10% de 10? Opa, professor, mas está escrito 20. Mas acalme-se. Primeiro, vamos calcular 10%. Quanto que é 10% de 10? 1, porque 1 é a 10ª parte. Se 10% é 1 e 20% é o 10% duas vezes, é só eu dobrar esse valor de 10% ou multiplicar por 2. Então, se 10% é 1, 20% vai ser 2. Vamos lá, 20% de 20. Quanto é 10% de 20? 2, porque é a 10ª parte. Então, se 10% é 2, 20% vai ser 4, que é o dobro de 2, ok? Quanto é 10% de 30? 3. Para encontrar 10%, ou divide por 10, ou tira o zero, que fica só 3. Lembraram? Então, se 10% é 3, 20% vai ser 6. Entendam comigo aqui esse raciocínio. 10 mais 10, 20. 3 mais 3, 6. Ou seja, 20%. Ou você dobra, o que é dobrar? É somar o número com ele mesmo, o número duas vezes, ou multiplica por 2, o que fica mais fácil para você entender. 20% de 40, primeiro calculamos 10. Quanto que é 10% de 40? 4. Logo, 20% serão 8, o dobro de 4. 20% de 120, vamos calcular 10%.
Quanto é 10% de 120? 12, a décima parte. Se 10% é 12, 20% é 24. É só dobrar. Dá pausa no vídeo, responda as próximas 4 e retorne aqui no vídeo. Vamos lá. 20% de 150. 10% de 150 é 15. Se 10% de 150 é 15, 20% vai ser 30, o dobro de 15. Vamos lá. 20% de 230. 10% de 230 é 23, ok? Então, o dobro de 23 é 23 mais 23, que é igual a 46. Logo, 20% de 230 é 46. Vamos lá. 20% de 360. Sempre começa com 10%. Quanto que é 10% de 360? Eu pego 360, tiro 0, fica 36. Então, se 10% é 36, 20%, que é 10% mais 10%, serão 72. Logo, 20% de 360, 72. Agora, 20% de 400. Quanto que é 10%? 40. Então, 40 mais 40 serão 80. Logo, 20% de 400 é 80. Veja só como alguns cálculos, por exemplo, 20% de 230, talvez pareça muito complexo, mas não é. É só você pegar 10%, assim como no 360, e dobrar o resultado, ok? A ideia aqui é que você consiga fazer todos esses cálculos direto com a cabeça, sem precisar fazer nenhum cálculo com a mão. Embora o título do vídeo seja sem cálculos, a ideia é que ainda utilize o cálculo mental, mas você não precisa de um papel, uma caneta, tampouco dos seus dedos. Apenas com o raciocínio você responde na hora, ok? Se você aprendeu 20%, agora o 30% é moleza. Vamos continuar. Vamos ler todas as anteriores. Leiam comigo aí porque é importante para a memorização. 100% é tudo. 50% é a metade. 10% é a décima parte. 20% é 10% duas vezes. Então, obviamente, 30% é 10% três vezes. Então, 30% nós fazemos a mesma aplicação que fizemos em 20%. Porque 30, na verdade, é 10, 10 mais 10 mais 10. 10 três vezes. Logo, se eu tenho 10% três vezes, eu tenho 30%. Sempre vai para o 10%. E dali você encontra todos os outros resultados. Vamos a alguns exemplos para a gente compreender melhor? Eu peguei todos aqueles números e agora eu coloquei 30%. Quanto que é 10% de 10? 1. Então, se 10% é 1 e 30% é 10% três vezes, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Logo, 30% de 10 é 3. Depois eu vou suprimir essas continhas e põe só o resultado. 30% de 20. Primeiro tem que achar 10%, porque 30% é 10% três vezes. 10% de 20 é 2. Então, 30% é 2 mais 2 mais 2. O 2 três vezes, que é 6. 30% de 30. Quanto que é 10% de 30? 3. Então, se 10% é 3, 20% é 6 e 30% é o quê? É 9. Agora, eu não vou responder as próximas. Você já pegou ideia? Dá pausa no vídeo, responda as próximas e acompanhe a correção. Vamos lá. 30% de 40. Vamos lá. 10% de 40 é 4. 20%, 8. 30% serão 12, ok? 30% de 120. Vou descobrir 10%, porque 30% é 10% três vezes. 10% é 12. 20%, coloquei o resultado, 24. 30%, 36, ou seja, 10% três vezes. 30% de 150 é o 15, que é 10%, três vezes. 15 mais 15 mais 15. O que é 15 mais 15 mais 15? Pode fazer a continha aí, 45. 30% de 230. Quanto que é 10%? 23. E se 30% é 10%, três vezes é 23, mais 23
mais 23, ou seja, 3 vezes. Professor, eu não consigo fazer essa soma e essa adição. Então vamos lá, 23, 23, 23. 20 mais 20 mais 20, 60. 3 mais 3 mais 3, 9. Logo, 69, beleza? 30% de 360. 10% de 360 é 36. Logo, 10% é 36, 20% mais 36, 30% mais 36. Quanto que vai dar? Professor, não consigo fazer a conta. Some comigo. 30 mais 30 mais 30, 90. 6 mais 6 mais 6, 18. 90 mais 18, 108, ok? 30% de 40, vamos lá? 30% de 400. 10% é o que eu preciso encontrar, que é 40. 40 mais 40 mais 40 é 120. 40 mais 40, 80. 80 mais 40, 120. Então, se eu pegar o resultado aqui, ó, eu vou tirar essas adições, vão ficar apenas os resultados que eu quero. Professor Davi, você repete muito, 30% é 10%, 3 vezes. Mas a ideia, pessoal, é memorizar isso, tá ok? Meus estudantes, eu estava conversando com eles nessa semana, eu até queria que eles participassem deste vídeo no videochat. Eu fiz uma ligação para eles de WhatsApp, fazendo algumas perguntas, só que a captura de tela não pegou o áudio, então não deu para colocar. Mas os meus alunos do 9º ano lembram do que eu ensinei no 6º, e eles nunca esquecem isso. 10% é a 10ª parte, 50% é a metade, 20% é 10% 2 vezes, e assim vai, ok? Vamos para alguns exemplos práticos? Ana ganhou 70 balas. Quanto é 30% dessas balas? Vamos lá? Quanto que é 10%? Primeiro tem que saber 10%. 10% de 70, 7. Se 10% é 70, quanto que é 30%? 10% é 7, 20%, 14, 30%, 21. É só você pegar o 7 3 vezes, ok? 21 balas. Vamos para o próximo exemplo. Continuamos na escola de 240 alunos. Numa escola com 240 alunos, os programas de apoio escolar atendem 30% dos estudantes. Então vamos lá. 10% dos alunos de 240, 24 estudantes. 30% é 10% 3 vezes, então é 24 vezes 3. O que é 24 vezes 3? Lembra que eu falei com vocês daquela soma? 24 vezes 3. Deixa eu colocar isso aqui numa adição. 24 mais 24 mais 24. 20 mais 20 mais 20, 60. 4 mais 4 mais 4, 12. 60 mais 12, 72, ok? Então, 72 alunos, porque 30% é 10%, 3 vezes. Tenho 30 anos e já passei 30% da minha vida como pedagogo. Há quantos anos sou pedagogo? Então, 30% de 30 anos. Quanto é 10% de 30 anos? 3 anos. Então, 30% é 10%, 3 vezes. Então, é 3 mais 3 mais 3, que são 9 anos. Logo, 30% de 30 são 9 anos. 30%, 20% já são porcentagens mais comuns em questões de provas, principalmente de nível fundamental. Mas isso aqui é a base. Se você souber isso, você consegue aprender tudo sobre porcentagem depois, ok? Quando nós falamos de 30%, nós estamos falando de 30 dentro de 100. Então, todas as vezes que nós falarmos 30%, é 30 em cada cento. Vamos pegar aqui um exemplo de 100 unidades. Aqui embaixo você vê 100 bolinhas. Então, se são 100 bolinhas, tem um cento de bolinhas. Agora eu pego todas essas bolinhas e seleciono 30 delas, ou seja, 30 dentro de um cento. Logo, é 30%, ok? Vamos avançar? Aprendemos que o 10 é a base para tudo, e vamos confirmar isso agora. Leiam comigo as anteriores. 100% é tudo, 50% é a metade, 10% é a 10ª parte, 20% é 10% 2 vezes, 30% é 10% 3 vezes e 5%. O que é 5%? A metade de 10%. O que é 5 em relação a 10? 5 é a metade de 10.
Então, se eu encontro 10%, eu encontro 5%. 5% sempre é metade de 10. E eu vou te contar um segredinho. 5% é uma das queridinhas das questões de concurso, principalmente de nível fundamental e médio, porque é uma porcentagem singular, não é tão fácil, mas também não é tão difícil. E ela é muito utilizada, principalmente no sistema financeiro, em relação a juros e outros aspectos. Então, fique ligado nos 5%. Para encontrar os 5%, assim como no 20 e no 30, eu preciso encontrar 10%. Então, nós vamos encontrar 10% e encontrar a metade de 10%. Vamos aos exemplos. 5% de 20. O que é 10% de 20? 10% de 20 é a 10ª parte. 2. Qual que é a metade de 2? 1. 5% de 40. Vamos encontrar 10%. Quanto que é 10% de 40? 4. Então, a metade de 4 é 2. Logo, 2 é 5% de 40. 5% de 60 é a metade de 10%. Mas quanto é 10% de 60? 6. Então, a metade de 6 é 3, 5%. 5% de 120. Quanto que é 10% de 120? 12. Logo, 5% é 6. Dê pausa no vídeo e responda as próximas. Vamos corrigir. 5% de 140 tem que encontrar 10%. 10% de 140, 14. Logo, 5% será 7. 5% de 160. 5% é metade de 10%. Então, tem que encontrar 10%. 10% de 160, 16. A metade, 8. 5% de 260. 10% de 260, 26. A metade, 13. 5% de 360. 36 é 10%. E a metade de 36, 18. Logo, 5% de 360 é 18. 5% de 400. 10%, 40. Logo, 5%, 20. Deixa eu tirar aqui essas contas para ficar apenas com o resultado. Pessoal, para encontrar 5%, você precisa saber 10%. Então, se você não conseguiu entender 10%, retorna o vídeo alguns minutos para rever 10%, beleza? A 10ª parte. Agora, vamos aos exemplos práticos, usando situações cotidianas. Cristina ganhou R$80 e guardará 5% na poupança. Quanto ela colocará na poupança? Vamos lá. 5% é a metade de 10%. E 10% é a 10ª parte. Então, quanto é 10% de R$80? 10% de R$80 é 8. E a metade de R$8? R$4. Logo, R$4 representa 5%. Ela irá guardar 5% do seu dinheiro na poupança, ok? Numa escola com 240 alunos. Nesse vídeo só falamos dessa escola, hein? 240 alunos. Os programas de apoio escolar atendem 5% dos estudantes. Quantos alunos são atendidos por esses programas? Então vamos lá. A escola tem 240 alunos. Se eu for calcular 5%, tem que saber 10%. 10% de 240, 24. E quanto é a metade de 24? A metade de 10% é 5%. E a metade de 24 é 12. Logo, 5% de 240 alunos são 12 alunos. Um produto de R$40, tá vendo que eu não falei da minha idade mais? Um produto de R$40 terá 5% de desconto. Qual o valor do desconto? Muita atenção aqui, que aqui não está perguntando o valor que você vai pagar pelo produto, mas sim o valor do desconto. Custa R$40. Quanto que é 10%? R$4. Se 10% é R$4, 5% são R$2, ok? Então, o desconto será de R$2. Mas deixa eu fazer um improviso aqui na aula. Se o desconto será de R$2, quanto você irá pagar? O produto era 40, descontou 2. Logo, você irá pagar R$38, ok? Tem pergunta que é desse tipo, inclusive no nosso simulado, tá bom? Então, vamos continuar falando aqui. E, pessoal, não se esqueçam de 10%. 10% é a 10ª parte. E ele é a base para você compreender todas as outras porcentagens. Vamos continuar aqui. 100% é tudo. Leiam comigo, hein? 50% é a metade.
10% é a 10ª parte. 20% é 10% 2 vezes. 30% é 10% 3 vezes. 5% é a metade de 10%. Agora 15, mas 15 é difícil, professor Davi. Não, você vai aprender também. Fica ligado aí e não sai do vídeo. 10% é a 10ª parte, 5% a metade de 10%. E 15 é 10 mais 5. Se 15 normal é 10 mais 5, 15% é 10% mais 5%. E se você já aprendeu 10% e já aprendeu 5%, o 15% será moleza. Vamos a alguns exemplos? Vejam só. 15% de 20, eu vou somar 10% com 5%. Por quê? De acordo com o que nós lemos, 15% é 10% mais 5%. Vamos lá. 15% de 20, eu primeiro tenho que encontrar em tudo 10%. Quanto que é 10% de 20? 2. E quanto que é 5%? A metade de 10%. A metade de 2 é 1. 2 mais 1, 3. 15% de 20 é 3, ok? 15% de 40, não sei, é muito difícil. Não, você sabe, você já aprendeu. 15% é 10% mais 5%. Quanto que é 10% de 40? 4. E 5%, a metade de 10%? A metade de 4 é 2. Então, eu vou somar 10% mais 5%, que será 6. Logo, 15% de 40 é 6. Tá tudo embananado, professor. Calma, vai com muita calma e muita atenção, não precisa ter pressa, ok? Se você não entender, retorne no vídeo alguns minutos e reveja a explicação. Aqui eu estou somando, aqui ó, o primeiro número é 10%, o segundo número 5. 10%, 5%, porque 10% mais 5% é 15%. 15% de 60, que difícil. Não, você consegue. 10% mais 5%. Quanto que é 10% de 60? 6. Mais 5%. Se 10% é 6, 5% que é a metade de 10% é 3. 5 mais 3, 9. Vou fazer mais rápido agora. 15% de 120. 10% de 120, 12. Mais 5%. Se 10% é 12, 5% é 6. 12 mais 6, 18. Agora, dê pausa no vídeo rapidamente e responda os próximos exemplos. Vamos corrigir. 15% de 140. 10% de 140, 14. 5%, 7. 14 mais 7, 21. Vamos lá. 15% de 160. 10% de 160, 16. Mais 5%. 5% é metade de 16, 8. 16 mais 8, 24. Vamos lá. 15% de 260. Olha que questão difícil que você está respondendo com facilidade. 15% de 260. Eu tenho certeza que no início do vídeo você imaginaria que não seria fácil e possível responder assim tão facilmente. 15% de 260, 10% mais 5%. 10% de 260, 26. Se eu achei 10%, 5% é a metade, 13. 26 mais 13, 39. 15% de 360. Quanto que é 10% de 360? 36. 5% é metade de 36? 18. 36 mais 18, 30 mais 10, 40. 6 mais 8, 14. 30 mais 14, 40, desculpa. 40 mais 14, 54. Vamos lá. 15% de 400. 15% de 400 é 10%, que é 40, mais 20% de 5%, que é 20. 40 mais 20, 60. Logo, 15% é 60. Vamos agora para alguns exemplos práticos, como fizemos anteriormente. Cristina ganhou R$80 e guardará 15% na poupança. Quanto ela colocará na poupança? Vamos lá. 15% é 10% mais 5%. Quanto que é 10% dos R$80 de Cristina? 10% são R$8. E eu vou somar com 5%. O que é 5% de 80? R$4. Logo, 8 mais 4, 10 mais 15% serão R$12. Olha que bacana que vocês estão aprendendo, conseguindo fazer cálculos difíceis. Então, 15% de 80, R$12.
Numa escola com 240 alunos, a escola não sai daqui. Os programas de apoio escolar atendem 15% dos alunos. Então vamos lá. Quanto que é 10%? 24 alunos. 5%? 12 alunos. 24 mais 12, 36 alunos. Logo, 15% de 240 alunos, 36 alunos. Um produto de R$40 terá 15% de desconto. Qual o valor do desconto? Então, o valor do desconto será 10% mais 5%. 10%, 4. 5%, 2. 4 mais 2 é igual a quanto? Deixa eu me arrumar aqui. R$6, ok? Deixa eu voltar aqui e fazer o mesmo que eu fiz na questão anterior, improvisando aqui. Um produto terá 15% de desconto. Qual será o desconto? R$6. Agora, observe outra pergunta que é mais comum cair na sua prova. Se você comprou um produto de R$40 e teve um desconto de 15%, quanto você pagou pelo produto? Era 40. E você descontou R$6, 40 menos 6, R$34, que foi o valor que você pagou, ok? Vamos continuar agora com 25%. Repitam comigo todos os anteriores. 10% é tudo. 50%, a metade. 10% é a 10ª parte. 20% é 10% 2 vezes. 30% é 10% 3 vezes. 5%, a metade de 10%. 15% é 10% mais 5%. E 25% é a 4ª parte. Mas o que é a 4ª parte? É só você dividir por 4. Mas calma aí. Você pode, por exemplo, calcular o 25% da maneira que calculou o 15. O que é 15? 10 mais 5. 25 é 10 mais 10 mais 5, 25. Se você teve facilidade em aprender 10% e 5%, o 25% é 10% mais 10% mais 5%, 25%. Ah, outro detalhe. Através dessa lógica do 10%, você pode calcular todas as outras porcentagens. E, inclusive, eu acredito que tenha um de 40% ou de 60% lá no nosso simulado ao final desta aula. Como você faz? Se 20% é 10% 2 vezes, se 30% é 10% 3 vezes, 40% é 10% 4 vezes. 60% é 10% 6 vezes, ok? É só você utilizar essa lógica para responder todas as porcentagens de dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. É o 10% quantas vezes aquela dezena determina. Mas para ficar mais fácil, 25% é a 4ª parte. Sempre que falar em 25%, divide por 4. 10ª parte, 10%, eu divido por 10. 4ª parte, eu divido por 4, ok? 10% é a 10ª parte, então eu divido por 10. 25% é a 4ª parte, eu divido por 4. Vamos aos exemplos. 25% de 20, divide 20 por 4, vai dar 5. 25% de 40, quanto que é 40 dividido por 4? 10. Quanto que é 25% de 60? 60 dividido por 4, 15. Ah, professor, está começando a ficar difícil por conta da divisão. Não preocupa, acompanhe essa aula e depois assiste a videoaula sobre divisão. 60 dividido por 4, que número preciso dele 4 vezes para dar 60? Ah, outra dica. Numa lógica geral, nós temos dificuldade em dividir número, mas eu vou te dar outra dica. Sempre que você tiver que dividir um número, jogue para o dinheiro, porque com o dinheiro nós estamos habituados a trabalhar. Não se esqueça disso, não se esqueça. Sempre que for dividir números, jogue para o dinheiro. R$60 dividido para 4 pessoas, quanto cada uma vai ganhar? R$15. Veja como não ficou mais fácil? Pensa no dinheiro. R$120 dividido por 4 pessoas. 25% de 120. Ah, eu vou pegar 120. Eu tenho 6 notas de R$20. Eu vou dar uma nota de 20 para cada um, 80 vai sobrar 40. Pego nota de 10 e dou uma para cada um, 30. 120 dividido por 4, 30. Logo, que 25% de 120, 30, ok? 25% de 8. Dá pausa no vídeo e responde que a gente retorna para corrigir. 8 dividido por 4, 2. 25% de 8, 2.
25% de 24. 24 dividido por 4, 6. Vamos lá, 25% de 32. 32 dividido por 4, 8. Vamos para as contas grandes agora. 360 dividido por 400. Quanto que é 360 e 400 dividido por 4? Vamos lá? 360 dividido por 4. Outra dica, pega esse zero e joga aqui no final, ok? Você pegou esse zero e colocou ele aqui no resultado. Sobrou 36. 36 dividido por 4, 9. Então, 360 dividido por 4, 90. 400 dividido por 4, nem precisa fazer conta. É 100, é o 100 4 vezes, beleza? Vamos agora para o exemplo prático desse última porcentagem que estudaremos e não sai daí porque tem simulado e concursômetro no final. Vamos lá. Cristina ganhou R$80 e guardará 25% na poupança. Quanto ela colocará na poupança? 25% é a quarta parte, ou seja, divide por 4. R$80 dividido por 4, R$20. Isso aí. Então, ela vai guardar na poupança R$20. Ixi, a escola não sai daqui. A escola com 240 alunos, 25% são atendidos pelos programas de apoio. Quantos são os alunos? 240 dividido por 25. Lembra, coloca o zero no resultado, sobrou 24, ok? Tira o zero aqui. 24 dividido por 4, 6. Logo, 60 alunos, beleza? Alunos, fica mais bonitinho. Um produto de R$40 terá 25% de desconto. Qual o valor do desconto? O que é 25%? É a quarta parte, dividido por 4. 40 dividido por 4, R$10, ok? Então, 25% de 40 é R$10. Agora eu vou quebrar o script aqui novamente, como eu fiz nas outras aulas. Se o desconto é R$10 e o produto é 40, quanto que eu vou pagar? 30, que é 40 menos R$10. Professor, ainda estou com dificuldade. Antes de ir para o simulado, retorna na explicação. Eu tentei explicar de uma forma bem devagar e bem assim atenciosa para que você aprenda com facilidade. Mas se não entendeu, volta lá no 100%, retoma e vai para o simulado, ok? Então vamos exercitar agora e não se esqueça que ao final tem concursômetro. Vamos lá. Primeira questão, a questão de 2017 da MS Concursos para o cargo de oficial de serviço público. Vamos lá. Certo estabelecimento de ensino possui em seu quadro de estudantes alunos de várias idades. A quantidade de alunos matriculados neste estabelecimento é de 1.300. Sabendo que deste total, 20% são alunos maiores de idade, podemos concluir que a quantidade de alunos menores de idade que estão matriculados é... Então, vamos lá. Muita atenção. Aqui está falando que a escola tem 1.300 alunos. Eu vou até fazer algumas anotações aqui na nossa negócio aqui. 1.300. Nossa, que feio que ficou. Pera aí. Vou colocar aqui em texto mesmo, tá bom? 1.300 alunos. Desses 1.300 alunos, 20% são maiores de idade. Agora observa, o que se pergunta é quantos alunos são menores de idade. Mas vamos descobrir quanto é 20%. O que é 20%? 20% é o 10% duas vezes. Quanto que é 10% de 1.300? Lembra que eu falei aquela dica que é só tirar o zero no final? Vai ficar o quê? Vai ficar 130. Então 10%, 130 alunos. E 20%, 260 alunos, ok? Então, 20% são 260 alunos. Vamos fechar aqui. Beleza. Então, 20% são 260. Dos 1.300 alunos, 20% são 260. Só que os menores de idade é o restante. Então, se eu tenho 1.300 e eu vou tirar 260, quanto que vai sobrar? Então, qual vai ser a nossa continha aqui? 1.300 menos os 260 que são maiores. Quantos alunos sobraram, os maiores de idade? 1.000. Vamos deixar o 1.000 para o canto, vamos colocar ele aqui de uma vez, porque 260 é menor que 300. 300 menos 260 sobra 40, ou seja, 1.040. Professor, não entendi. Faz a continha aí no seu caderno da subtração, que não é porcentagem,
e responda aí. Ou seja, a resposta correta nesse caso, 1.040 alunos. Logo, para nós é a alternativa B, ok? Inclusive, eu não falei no início dessa questão, mas se uma próxima questão você quiser resolver sozinho, dá pausa no vídeo, responde sozinho e depois acompanhe minha correção. Vamos continuar. Próxima questão, questão de número 2. São apenas 4, não precisa preocupar não que vai acabar rapidinho. Uma questão da banca Setup, Prefeitura de Maracanã, para o cargo de PA nível fundamental completo. O lucro de uma empresa no ano de 2017 foi de R$200 mil. Qual o lucro dessa empresa no ano de 2018? Se ela cresceu 5%. Então vamos lá. 200 mil, não vou botar os centavos não, 200 mil. E ela aumentou 5%. Vamos lá, o que é 5% de 200? 5% é metade de 10%. E quanto que é 10% de 200? 20. 10% de 200 mil, 20 mil. Ou seja, 10% de 200 mil é 20 mil. E qual que é a metade de 20 mil? 10 mil. Ok? Então, 5% de 200 mil é 10 mil. Pronto. Se 5% é 10 mil, ela cresceu 10 mil de um ano para o outro. Então, 200 mil mais 10 mil, quanto que vai dar? E aí, quanto que deu? 210 mil. Logo, letra D. Nenhuma das questões que eu fiz até agora você precisava ficar fazendo muita conta de porcentagem. Você precisava somar e subtrair, ok? Mas a porcentagem dava para fazer de cabeça, beleza? Vamos lá para a próxima questão. São só mais 2 questões antes do concursômetro finalizar, tá bom? Em certa loja, uma televisão de 26 polegadas custava R$ 760. E em um determinado dia, a loja anunciou um desconto de 15% nesse produto. Quem comprou essa televisão nesse dia pagou? Vamos lá. Aqui fala que teve um desconto de 15%, mas não pergunta qual foi o desconto. Pergunta quanto a pessoa pagou após o desconto. Vamos fazer os nossos cálculos aqui e as anotações que são necessárias por enquanto. 760, ok. Quanto que é 15%? 15% é 10% mais 5%, ok? Então vamos lá. Quanto que é 10% de 760? 76. Mais 5%. 5% é a metade de 10%. Qual que é a metade de 76? A metade de 70, 35. A metade de 6, 3. 35 mais 3, 38. Logo, 75 mais 38, 114. Tudo isso você pode rabiscar aí no seu papelzinho, no seu caderno, que não tem problema não, tá ok? Isso aqui não faz de cabeça se você não tiver muita praticidade não. É só a porcentagem. Então vamos lá. O desconto foi de 114. Mas tem 114 aqui nas alternativas? Não. Muita atenção. Pode ser que, dependendo da banca, a letra A aqui ó, vai ter 114 para você marcar errado. Mas não é isso. O nosso objetivo aqui é diferente, é encontrar quanto a gente pagou. Se era 760 e eu tive desconto de 15%, quanto que eu paguei? Então, R$ 760 menos o desconto de 114. Quanto que é 760 menos 114? 700 menos 100, 600. 60 menos 14, 46. Logo, eu irei pagar 646. A alternativa correta é a letra D. Vamos para a nossa última questão e no final tem concursômetro. Vamos lá. João e Miguel são filhos de Pedro. Questão de auxiliar administrativo, Ministério Público Estadual. João e Miguel são filhos de Pedro e recebem pensão alimentícia do pai no percentual de 20% sobre o seu salário cada um. Considerando que os rendimentos de Pedro são de 2.400 mensais, quantos reais sobram para Pedro no final do mês? Quanto que sobra? Vamos lá. João e Miguel é 20% para cada um, ou seja, 20% para um, 20% para o outro. Vamos descobrir quanto que é 20% do salário do pai deles. O salário do pai deles é de R$ 2.400. Quanto que é 20%? 20% é 10%? 2 vezes.
Então, quanto que é 10% de 2.400? É 240. 240 mais 240, 20%, 480. Pronto. 20% é 480, 10% duas vezes. Agora, repare que são 2 filhos e 20% para cada filho. Então, 480 para o João, mais 480, que é 20% também, para o Miguel. 480 mais 480, pode fazer a continha aí, tá ok? 960. Pronto. 960 é o valor que ele paga para os filhos. Agora, vamos lá. A pergunta é essa, quanto que ele paga? Não. A pergunta é o seguinte, quantos reais sobram para Pedro no final do mês? Então, não sobra 960, ele paga 960. Outro detalhe que eu disse até na questão anterior, tem 960 aqui, tá bom? Se você não for esperto, você vai marcar essa e vai acabar errando a questão, tendo feito a conta certo. Vamos agora acabar de fazer o cálculo. Ele recebe R$ 2.400. E quanto que ele paga? Ele tira todo mês 960 para pagar a pensão dos seus filhos. Então, 2.400 menos 960, façam suas contas aí. Quanto que vai dar? 1.440. Logo, a resposta correta, a alternativa certa é a letra D. Ok, pessoal? Fica aí, conte quantas questões você acertou, porque agora é hora do concursômetro. Então vamos lá. Se você não acertou nenhuma dessas 4 que eu passei, a coisa tá feia. Se você acertou apenas uma, pode e deve melhorar. Se você acertou 2, parabéns, está em cima da média de aprovação, que geralmente é a metade das questões. Se você acertou 3, uau, você arrebentou, porque errar só uma é muito difícil. Agora, se você acertou 4, rapaz, prepare os documentos da posse. Você está muito próximo da sua aprovação. Nosso concursômetro é apenas uma forma de dinamizar nosso estudo, mas de uma forma geral, espero que nossas discussões tenham contribuído com a sua formação, com o seu estudo e que você tenha compreendido a ideia de porcentagem. Acompanhe novas videoaulas de matemática. Estou iniciando agora novas aulas de matemática e se você gostou da aula de matemática, quer que eu grave mais videoaulas, escreva aqui nos comentários, inclusive sugerindo novos temas para abordar em aulas de matemática. Mas por enquanto é só, um grande abraço e até mais, pessoal!